Olá, segundo ano, e aí? Vamos aprender hoje, na nossa aula de português, o uso do S. Nossa atividade no módulo, na página 41 a 45. Vamos ver algumas regrinhas. Nós temos aí as regrinhas do S. O S, quando ele está sozinho no início da palavra, ele tem um som normal de S. Sapo, sinfonia, surfista, salada, silêncio. Ele tem um som normal no início, ou seja, na frente. Mas quando ele está, quando ele é dois S's, ele tem o som de S sozinho, o som é de S sozinho e vai estar no meio. Nunca ele vai estar no final, nem no início. Sempre no meio, com o som de S. Mas vai ser dois S's. Passeio, assunto, pássaro. Você reparou? Não foi no início e nem no final. Tem que ser no meio. Outra regrinha do S. O S, quando tiver entre duas vogais, tem um som de Z. A gente usa S. Então, quando tiver no meio de duas vogais, ele vai ter o som de Z, mas se escreve com S. Exemplo, asa, raposa, casa. Tudo você ouve Z. Vai estar no meio de duas vogais, mas vai escrever com S. Essas são as três regrinhas do S. Nós temos aí três exemplos que eu coloquei para vocês lerem comigo. Sapo, olha o som no início de S. Vaso, tá no meio o som de Z, e entre duas vogais, A e O. Pássaro, também no meio, mas se escreve com dois S, porque tem o som de se passa, tem o som de S, mas é com dois S's, no meio, nunca no fim, nem no início. Eu coloquei aí para vocês fazerem, numa folha de papel ofício, uma lista de palavras com o som do S, do som do S, né? Esse S não, viu, gente? O som do S. Aí vocês estão vendo o menino mostrando. Vocês vão fazer com o som do S e escrever, colocando o cabeçalho, tudo bonitinho e, se possível, postar para eu ver. Se não der para postar, você leva no dia das atividades junto com as atividades avaliativas. Eu coloquei um vídeo aí também, né, para descontrair vocês, né, relembrar o assunto, você ficar lá deitado, só assistindo sobre o assunto, né, é bem legal. Então, para você relembrar de novo tudo que eu acabei de falar, mas agora você vai ficar, ó, lá, se quiser, só ouvindo, ou se quiser também pode ver as imagens, certo? Um beijão e até a próxima. Assista o vídeo. Olá, meus amores! Prontos para mais uma aula? Então, hoje nós vamos falar sobre a letra S. Mas e agora? Quando eu uso um S e quando eu uso dois S's? Vamos descobrir? A primeira regra é: eu nunca vou usar SS nem no início e nem no final da palavra. SS somente no meio da palavra. Lápis tá no final da palavra. Eu uso um S só. Sono tá no começo da palavra. Eu uso um S só. Ônibus no final da palavra. Sapo no início da palavra. Tênis no final da palavra. Silêncio no início da palavra. Mas se eu só uso SS no meio,
Quando eu sei que é SS ou quando eu sei que é um S só? Entre as vogais com som de S, eu vou usar SS. Então, vamos relembrar as vogais. A, E, I, Y, O e U. Então, essas são as vogais. Quando eu tiver uma vogal antes e uma vogal depois, eu vou usar dois S's. Uma vogal, outra vogal e o som é pessoa. Eu tenho som de S, soa. Eu vou usar dois S's. Pássaro. Eu tenho uma vogal antes e uma vogal depois. E o som é de S, pássaro. Dois S's. Girassol. Eu tenho uma vogal antes e uma vogal depois. E o som é de S, girassol. Então, eu vou usar dois S's. Mas e se eu tiver duas vogais com som de Z? Aí sim eu vou usar um S só. Casa. Eu também tenho uma vogal antes e uma vogal depois. Porém, o som é de Z. Casa. Um S só. Paisagem. Eu tenho uma vogal antes e uma vogal depois. Só que o som é de Z. Paisagem. Um S só. Desenho. Eu tenho uma vogal antes e uma vogal depois. Mas o som é de Z. Desenho. Então, eu tenho um S só. Mas, se também eu tiver uma vogal e uma consoante, no meio eu também vou usar um S só. Cansaço. Tem som de S, porém eu tenho uma consoante e uma vogal. Então, eu vou usar um S só. Consulta. Eu tenho também o som de S, su, porém eu tenho uma consoante e uma vogal. Então, eu vou usar um S só. Ensopado. Eu tenho o som de so, o som do S, porém eu tenho uma consoante e uma vogal. Então, no meio, eu vou usar um S só. Ficou fácil agora, né?